Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós vamos dar uma olhadinha nesse texto aqui, tá? Ele tá no livro nosso que a gente usa, né? Do inglês ilimitado aqui, English Unlimited. É um texto interessante sobre esse arquiteto aqui, né? Esses, o design dele aqui, né? O plano dele, o projeto que ele fez aqui, que ele inventou, né? E, enfim, é para a gente fazer alguns exercícios relacionados ao texto, né? Esse aqui é o foco verdadeiro, tá? Então vamos dar uma olhadinha nesse texto aqui a partir então da página 94, tá? Aqui no PDF, né? Se você olhar aqui embaixo, deve dar 96. Deixa eu confirmar aqui. Não dá para ver, né? Mas enfim, é só digitar 94 aqui no PDF que vocês vão aparecer aqui, né? Que vai aparecer aqui para vocês. Então, ó, Le Corbusier, né? Imagino que seja o nome dele, é um francês, né? O Le Corbusier, de 1887 to 1965, né? É o nascimento e a morte dele. Was a Swiss-French architect. He built this tower block called Unité de Habitation, né? No meu francês, pelo amor de Deus, não critiquem, tá? Que eu não sei muita coisa, não. É, ele foi um arquiteto francês, né? Franco-suíço, que chama, né? Porque a França tem uma história com a Suíça, né? Teve, né? Tem, né? A história, ela tá no passado, mas ela não deixou de existir, né? Interessante, né? Se pensar assim, sobre a história. Porque a gente vive em cima dela, né? Do que sobrou, do que veio, das consequências. Então, a França teve uma história com a Suíça, na verdade a França tem história com a Suíça, né? Essa história não foi esquecida, ela não deixou de influenciar, né? Enfim, então ele inventou esse trem aqui, ó, esse design de prédio aqui, né? Que não me parece muito interessante, né? É como se fosse várias kitnets, né? Um lugarzinho bem claustrofóbico. Pronto, saiu. Enfim, vamos ver aqui. Aí aqui tem umas perguntinhas básicas. Essa aqui essa primeira aqui não é a gente pode fazer junto, mas essa aqui para frente é tarefa de vocês, tá? Ó, então vamos lá. Look at the photos and answer the questions together. Então, olhe as fotos e responda as questões juntos. What can you see in the pictures? Não vou traduzir, vou deixar para vocês só pensar, tá? Não precisa. Isso aqui não é parte da tarefa, mas eu vou deixar para vocês, como se a gente estivesse em sala, né? Deixa vocês pensarem aí. What can you see in the pictures? Would you like to live in a place like this? Então aqui está se referindo especificamente a esse aqui, né? Ou esse, né? Então depende, né? Aqui, né? Com certeza você gostaria de morar aqui, né? Aqui nem todos, né? A não ser que fosse necessário, né? E aqui não é bem uma casa, né? Não está mostrando uma habitação, né? Está mostrando uma escada, né? Parece ser uma escada isso aqui, talvez. Do many people live in tower blocks where you live? Então, essa pergunta 2, ela está sendo especificada mais aqui, né? Aí esse tower block aqui, que ele chama tower block. Tradução ao pé da letra seria o bloco de torre. Mas a gente pode chamar de conjunto habitacional, né? Alguma coisa assim. Acho que conjunto habitacional é mais interessante. Ah, então, do many people live in tower blocks where you live? Aí essa aqui, para quem mora em Pires do Rio, né? Não, né? A gente não tem muito isso aqui, né? Talvez as kitnets, que tem algumas aqui, mas nada desse nível aqui, né? Porque aqui deve ter muita gente.
What do you think are the good and bad points about living in a tower block? Aí aqui ele pergunta, essa aqui é interessante, né? Vocês fazerem. De novo, eu não vou cobrar isso aqui por escrito, mas se vocês quiserem fazer, esse é o número 4, porque ela dá uma mini produçãozinha de texto, né? Quais são os aspectos, né? Positivos, bons e negativos, ruins, sobre, né, de se viver num conjunto habitacional, alguma coisa assim. É difícil você falar sem ter vivido lá, né? Lógico. Mas dá para imaginar. Então essa aqui dá uma mini produçãozinha de texto, de novo, não vou cobrar, mas seria interessante se vocês fizessem. Número 2. Read the article about Le Corbusier. Which paragraphs A to F are about? Então, ó, aqui eu tenho 6 assuntos, né? 6 tópicos que se referem aos parágrafos do texto, né? Então a gente tem os parágrafos da letra A até a letra F. E é só basta relacionar, tá? Então, a city redesigned. Qual parágrafo está falando disso aqui? É o A, B, C, D, E ou F. Aí você vai colocar, tá, pessoal? Essa já é parte da tarefa. Número 2 em diante já é parte da tarefa. Então vamos ler o texto, né? Aqui eu vou deixar para vocês, tá? Le Corbusier, architect of the future. To some people, he is the father of a million ugly tower blocks, shopping centers. E aqui, ó, centers, você vê que o R, né, centers, porque esse inglês aqui é britânico. And multi-story car parks. To others, he was a genius, a man who dreamed of safe, comfortable cities for everyone. Rich or poor, his name was Le Corbusier, and his buildings can be seen in Europe, North and South America, and Asia. Traduzir rapidamente, então, né? Para algumas pessoas, ele é o pai, né? O criador, talvez, né? Quem idealizou, o idealizador, né? De 1 milhão de conjuntos habitacionais horrorosos, né? Ugly. Né? A gente decidiu Tower Blocks virar conjunto habitacional, tá, pessoal? Poderia pôr blocos de torre? Poderia, mas fica estranho, né? O que é isso, né? Enfim, então, para alguns, ele é o pai, né, o criador, o idealizador de 1 milhão de conjuntos habitacionais horrorosos, feios, né? Shopping centers, né? A gente não traduz, né? É um empréstimo. A gente não tem um nome, né, para isso em português. And multi-story car parks. Esse termo aqui, ó, pessoal, ó, esse Y aqui é que está me deixando confuso, né? Mas se a gente tirar o Y, fica store, multi-store, que seria. Store seria loja, e multi é múltiplos, né? Então, múltiplas lojas, né? Só que aí aqui vem os estacionamentos de carro, tá? Então, esse multi-story aqui, ele é um adjetivo, ele está dando uma característica para o estacionamento. Assim como estacionamento de carro, também o de carro, ele é uma característica do estacionamento. A maioria dos estacionamentos são de carro, né? Mas poderia, só para a gente imaginar, poderia ser um estacionamento de caminhão. Então, ele tem esse car, ele vira uma qualidade, né? Ele deixa de ser a coisa para ser a qualidade aqui, que é o quê? A qualidade do estacionamento, é o tipo do estacionamento, né? E esse multi-story aqui também é o tipo do estacionamento. Agora eu fiquei confuso porque eu não consegui achar o que é esse multi-story relacionado ao estacionamento, tá? Então eu vou ficar devendo essa para vocês, tá? Eu tentei pesquisar no tradutor o multi-story, porque na verdade eu não tenho dúvida no significado disso aqui, de vários andares, né? Então, estacionamentos de vários andares. Pode ser isso, né? Então, né? Estacionamentos de carro de vários andares. Pode ser, né?
São aqueles, né? Eu não tinha pensado nisso, é verdade. É aqueles que tem muito nos filmes, né? Dos Estados Unidos, que a pessoa estaciona, ela vai subindo, né? Lá em Goiânia, não sei se você já for lá no Flamboyant, lá também tem, né? Não naquele mesmo modelo, mas tem de vários andares. Enfim, to others, para outros, ele era um gênio, um homem que sonhava, né? Com sonhava com. Você vê que o of, que normalmente é de, né? O of normalmente é de, mas aqui o of vira com, né? As preposições em inglês elas são mais amplas e tem mais também, tem mais preposições. Então ele sonhava com cidades, né? Seguras e confortáveis para todo mundo, ricos ou pobres. Seu nome era Le Corbusier e suas construções, seus prédios, seus suas construções podem ser vistas na Europa, na América do Norte, na América do Sul e na Ásia. Le Corbusier saw concrete and tower blocks as a way of providing inexpensive, quiet, and spacious homes for everyone. He thought tower blocks should have their own indoor streets with shops, cafes, schools, and sports centers, and be close to historic city centers. Então, Le Corbusier viu só concrete and tower blocks. Ah, tá. Ele viu o concreto, né? Não faz muito sentido esse ver o concreto, né? E os conjuntos habitacionais. É, mas o que ele está querendo dizer é que as coisas feitas de concreto, né? Por exemplo, os conjuntos habitacionais. Então ele viu que os conjuntos e o concreto, né? Como um modo de construção, né? Como uma forma de prover, né? De servir, né? Prover é melhor. Inexpensive, quiet and spacious homes. Então seriam prover casas espaçosas, silenciosas e baratas, tá? Inexpensive. Por que não usou cheap, professor? Porque cheap é barato, não é? Realmente, cheap é barato. Só que é a diferença, pessoal? É interessante isso. Deixa eu pôr aqui o documento aqui do Word para nós. Então, a gente tem o inexpensive, que é o contrário de expensive, ou seja, barato e caro. Mas a gente também aprende que expensive tem como o oposto dele o cheap, que é também que quer dizer também barato, tá? Também quer dizer barato. O que é a diferença, pessoal, aqui? Qual o sentido que ele quis dar ao usar inexpensive ao invés de cheap? Porque o cheap, pessoal, ele é um barato ruim, vamos dizer assim. O inexpensive seria um barato bom. Então, por exemplo, quando você compra uma coisa barata, uma porcaria, ela tem que ser barata mesmo, né? É um trem ruim que você comprou. Você comprou uma coisa ruim, então não tem como ela ser cara. Então foi cheap. Agora, quando você compra uma coisa boa, ou quando você tem algo que é bom, e essa coisa não custa cara, então você fala inexpensive. Por quê? Porque é uma coisa boa que não custou caro, tá? Se fosse ruim, seria mais interessante usar o cheap. Para nós, tanto faz que a gente vai chamar barato de todo jeito, mas a gente coloca isso no tom, né? Quando eu quero falar que eu comprei algo que foi barato, mas foi um negócio ruim, porque eu comprei algo vagabundo, né? Com perdão da palavra, eu percebo pelo tom de voz, né? E quando eu comprei algo bom, que foi barato, aí a gente também fala barato, mas a gente percebe a diferença no tom, né? Do jeito de falar, né? Então isso é interessante aí também, né? Voltando. Então por isso que ele usa o inexpensive. Ele pensava que os conjuntos habitacionais deveriam ter suas próprias indoor streets, né? Indoor, pessoal, é dentro, tá? Coberto, dentro, é,
A tradução seria dentro da porta, né? Então, quando você entra, você abre a porta e você entra, você está dentro de uma casa, uh, de uma loja, né? De algo que está protegido, entre aspas, está coberto. Isso que quer dizer indoor, né? E o outdoor quer dizer que você não está dentro dessa cobertura, né? Dentro de um ambiente coberto. Você está do lado de fora. Por isso o nome outdoor para aquelas propagandas, né? Ele vem daí. Então, esses conjuntos, eles teriam suas próprias ruas, né? Dentro da estrutura da coisa, né? Com lojas, cafés, né? A cafeteria, né? A gente poderia traduzir, escolas e centros esportivos. E também seria próximo aos centros históricos da cidade. Le Corbusier used these ideas in one of his most famous designs, the 12-story Unites the habitation in Marseille, built in 1952. Today, the tower block is home to uh, 1,600 people. Deu branco aqui. It's a popular address and neighbors get on well. It has an indoor shopping street, social clubs, a kindergarten, a gym, and a hotel. There is even a swimming pool and a rooftop garden. Então, o Corbusier usou essas ideias, né, num de seus designs mais famosos, né, das suas ideias. Porque o design, pessoal, aqui é interessante também isso aqui. Deixa eu pôr o Word aqui de novo. Porque em inglês a palavra design, pessoal, ela não tem a mesma conotação que a palavra design em português, tá? Normalmente quando a gente fala design aqui, a gente está falando de alguma coisa relacionado à moda, né? Não é? Quando a gente fala alguma coisa com essa palavra, né? Design. Ou então que o visual é interessante, alguma coisa assim, né? A gente está se referindo a isso. Visual interessante. Agora aqui, dentro da arquitetura, quando a gente fala design dentro da arquitetura, ele está falando, pessoal, não de alguma coisa relacionada à moda, mas ele está falando da planta, tá? Não, o nome certo não é planta, viu? Mas é só para vocês terem uma ideia. Ele está falando do projeto em si, viu, gente? Ele está falando do projeto em si, de uma obra, construção. É isso que é o design, tá? Dentro da arquitetura. Não é esse design relacionado à moda, tá, pessoal? Então, quando a gente vê lá, aqui ele fala, cadê? Aqui, um de seus designs, né, mais famosos, esse design aqui, ele não está falando de nada relacionado à obra, ele está falando de um dos seus projetos, tá? Mais famosos. Ah, eu esqueci, agora eu lembrei, esqueci, agora lembrei de novo. E aqui a planta seria o blueprint, tá? Blueprint. Essa seria a planta, que é diferente do projeto, né? Não é a mesma coisa, né? O projeto ele tem instruções específicas de como que a obra deve ser feita, né? O que contém lá medidas, enfim, ele é para servir de referência para construir. A planta, né, o blueprint, ela vai ser feita depois que a casa está pronta. E aí nela vai mostrar, e a planta fica sendo uma representação da obra depois de pronta, né? Apesar de ter medidas também e tal, mas ela não é a mesma coisa, tá? Então o blueprint e o design seriam planta e projeto. Então um dos seus projetos mais famosos é a, o Unité de Habitation em Marseille,
que é esse prédio. Ele tem um nome, né? Ele tem um nome, então a gente não traduz. O nome é esse aqui mesmo. Que tinha 12 andares, tá? 12 story, 12 andares em Marseille, né, que é lá na França, construída em 1952. Hoje, o conjunto abriga 1.600 pessoas, tá? Is home to, tá? Pessoal, ó, is home to, ele abriga 1.600 pessoas. Ou, se você ficar mais ao pé da letra, ficaria é casa para 1.600 pessoas, mas eu acho que fica estranho, né? Não sei. Então, hoje, o conjunto é casa para 1.600 pessoas. Eu acho mais interessante hoje o conjunto serve de moradia, ou abriga 1.600 pessoas. Abrigar também dá um sentido de que você está abrigando ali como se fosse mendigo, alguma coisa assim, né? Então talvez não seja a melhor palavra, né? Abrigar. Então serve de moradia, né? Para 1.600 pessoas. Pode ser. É, it's a popular address and neighbors get on well. Então é um endereço popular, né? Então é conhecido, é tipo falar Rua 25 de Março em São Paulo, né? São ruas, Anhanguera, lá em Goiânia, né? São lugares conhecidos. Então é um lugar conhecido, né? Um endereço popular e os vizinhos get on well, né? Ou seja, eles se dão bem, tá? Os vizinhos se dão bem, não tem brigas, né? Ou tantas, não tem tantas. Porque sem briga não tem como, né? Nunca vai existir. It has an indoor shopping street, né? Então ele tem uma rua, né? Que tem lojas, tá? Isso dentro do conjunto. Tem clubes sociais, um jardim de infância, kindergarten, é jardim de infância, a gym, que é uma academia, tá? É uma academia e um hotel. There is even a swimming pool and a rooftop garden. E também tem, né, além de tudo, there is even, né, então tem até uma piscina, né, swimming pool, uma piscina e um jardim no telhado, tá? O rooftop, roof é o telhado e top é em cima. Então é um termo até redundante, né? Mas é como eles usam o nome, viu? Qual que é a diferença de falar roof para falar rooftop? Falar roof, eu estou me referindo ao telhado. Se eu falar rooftop, e no caso aqui garden, é porque está em cima, tá? Está na parte de cima mesmo. Então tem um jardim acima do telhado. However, perhaps the best example of Le Corbusier's vision for modern urban living is in India, 250 kilometers north of Delhi, né? Delhi, que é a Nova Delhi, né? Tem a Delhi e Nova Delhi, mas isso na época, né? Não sei hoje como tá também. Que é a cidade lá na Índia, né? Acho que é a capital, se eu não estiver enganado. A geografia tá meio ruim. There he built one of the world's most unusual cities, Chandigarh. Chandigarh. It is set around a large man-made lake and is full of parks, trees, and flowers. It has 46 areas, each with its own apartment blocks, shops, and services. One resident, Ranjit Segal, says Chandigarh was for many a dream in the desert and a new beginning. People are terribly proud of being from Chandigarh. 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 Ah, não tem um T não, pessoal. Eu tô lendo errado. Chandigarh. Mas também essa palavra pode ser francesa, pode ser indiana, né? Entretanto, talvez o melhor exemplo da visão moderna, né? É, da visão. Ah, não. Talvez o melhor exemplo da visão do Le Corbusier
é a habitação, né? Uma habitação. Não, desculpa, gente, peraí. However, perhaps the best example of Le Corbusier's vision for modern. Ah, tá. Talvez, entretanto, talvez o melhor exemplo da visão do Le Corbusier para as habitações urbanas modernas está na Índia, esteja na Índia. Ah, 250 quilômetros ao norte de Delhi. Ali ele construiu uma das mais incomuns, né? Uma das das cidades mais incomuns, Chandigarh, que é o nome dela. Ela foi construída, né? Ela está posicionada, né? O set ele tem infinitos significados, infinitos não, mas tem mais de 200 tranquilamente. Então ela foi posicionada, construída em torno de um lago, né? Um grande lago feito por homem, tá? Man-made, pessoal, é uma expressão para dizer que esse lago ele não é natural, tá? Ele foi feito pelo homem. Então ele está em torno, né? A construção ela é construída em volta desse lago, que ele é um lago feito pelos homens, por homens, né? E está repleto de parks, né? Aqui esse parks pode ser estacionamentos, mas também pode ser um parque, tá? No sentido de que é tipo uma pracinha, viu? Aqui eu acho que é mais no sentido de parque mesmo, e não de estacionamento. Árvores e flores. Tem 46 áreas, cada uma, né? Tem com a sua, with its own, com o seu, né? Os seus blocos de apartamento, né? Com seus conjuntos habitacionais ali, lojas e serviços. Um residente, né? Um morador, né? É o melhor, uma palavra melhor. Residente para nós tem outro significado. Ranjit Segal diz que Chandigarh era para muitos um sonho no deserto, um novo começo. As pessoas estão terrivelmente orgulhosas, né? Para eles faz sentido isso aqui, para nós não. Terrivelmente orgulhoso é algo ruim, né? Terrível, né? Então, a tradução ao pé da letra seria terrivelmente. Mas uma tradução melhor talvez seriam exageradamente, né? Assustadoramente orgulhosas de serem de Chandigarh. Entretanto, however, there is another side to this story. Other architects tried to use Le Corbusier's ideas, but their tower blocks were sometimes very different. They were cheaply built with small, dark apartments and paper-thin walls. They were built far from city centers with no indoor shops or streets. Some writers on urbanization believe tower blocks like these create social problems like crime and violence, and they blame Le Corbusier for the problems of modern city life. Entretanto, tem outro lado dessa história, né? Para essa história. Outros arquitetos tentaram usar as ideias do Corbusier, mas os conjuntos habitacionais deles eram algumas vezes muito diferentes. Eles eram construídos de forma barata, ó, tá vendo aqui que ele usou cheaply agora, ó. Cheaply built. Então ele era construído com objetos baratos. Aí esse barato aqui ele é ruim, né? Porque se é barato, subentende que não é de boa qualidade, né? É, com pequenos, com apartamentos pequenos e escuros, tá? Apartments small, dark. E paper thin walls, também é uma expressão, esse paper thin, que ela é da finura de um papel, né? Então paredes da finura do papel. Lógico que é um termo exagerado, né? É uma hipérbole. Não tem como você fazer uma parede da finura de um papel, né? Qualquer vento vai rasgar, vai, enfim. Mas é um termo exagerado para falar que as paredes eram muito finas, né? Mais do que podia ser. They were built far from city centers, né? Então eles foram construídos longe dos centros urbanos, né? Longe dos centros das cidades.
não continham as lojas internas, né, nem ruas também. Alguns escritores, né, que escrevem sobre a urbanização, né, acreditam que os conjuntos habitacionais, né, esse tipo, né, de conjunto habitacional, criam problemas sociais, como crime e violência. E eles culpam o Corbusier por esses problemas relacionados aí, então, à vida na cidade moderna, né? Mas não é culpa do cara, né, gente? Assim, lógico, a gente não conhece toda a história, né? Isso aqui é só o que a gente está lendo, então o texto pode estar também tentando defender o sujeito. Ou pode estar falando a verdade, né? Para saber, a gente teria que pesquisar mais. Mas se realmente é dessa forma aqui, é igual a bomba atômica, né? O cara teve uma ideia, ele inventou um negócio, aí usaram para fazer uma bomba, né? Mas também hoje usa-se para gerar energia. Então, a internet, né, também, né, inventou a internet. A internet é uma coisa boa, mas tem gente que usa para coisa ruim. Então, a forma como você vai usar não é culpa de quem inventou, né? A culpa é de quem usa errado. Essas pessoas é que tem que ter consciência, né? Que o cara só inventou, ele está tentando ajudar, né? Lógico, tem muita coisa que foi inventada a pretexto também de se da guerra, né, e tal. A internet mesmo foi, né? Ela foi inventada na época da guerra para melhorar a comunicação, né? Mas virou uma coisa boa, né? Ou ruim, né? Depende do ponto de vista. Enfim, não vamos entrar nisso, né? Laurent Bouvier, an expert on the architect, disagrees. Então, esse sujeito aqui, ó, é um especialista na arquitetura, ele não concorda, né? Ele discorda, disagrees, ele discorda. With more than half the world's population now living in cities, he says, it's time to look at Le Corbusier's work again. His ideas were misunderstood in the 20th century, but they may be the answer to the problems of the 21st. Então, com mais da metade da população mundial agora vivendo nas cidades, diz ele, é hora de de olhar para o trabalho do Corbusier de novo. Suas ideias foram mal interpretadas ou mal compreendidas ou melhor, mal compreendidas no século XX, né? In the 20th century, no século XX. Mas elas podem ser a resposta para os problemas do 21º, né? Do século XXI, deste século. Ah, aí tem aqui a tarefinha de vocês. Vocês vão fazer até a número 4, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. A 3, né? Read, é porque eu confundo com essas outras aqui, eu não sei. Mas enfim, vamos ver. Read the article again. According to the writer, who has or had these opinions? Então essa aqui é tranquila, né? Então quem teve a opinião 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Aí você, tranquilo, bem facinho. Talk together. Which opinions in three do you agree and disagree with? Why? Então, essa aqui é para fazer juntos, né? Seria. De novo, se você tiver alguém, você faz. Se não, você faz do mesmo jeito. Você finge que é outra pessoa, tá? É... Então, você vai pegar essas opiniões aqui da número 3 e falar se você concorda ou discorda da ideia, né? Então, tower blocks should have their own facilities. Você concorda com isso aqui? Sim ou não? Por quê? Tá? Então, isso dá para fazer sozinhos. Ok, pessoal? Então, até a número 4. A 1 não precisa. Se vocês quiserem fazer essa alternativa aqui, não, né? Essa número 4 aqui dá 1, fica a critério de vocês, tá? Eu recomendo fazer, mas não é obrigatório. A 2 é para fazer, a 3 é para fazer e a 4 é para fazer. Bem tranquilos os exercícios. Certinho? Bons estudos para vocês, até a próxima aula e tchau, tchau.